Olá, meu nome é Kelly da Silva Leal dos Santos, estudo na Universidade da UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, curso Biologia. Está participando comigo nesse vídeo a discente Adriana dos Santos Leal Oliveira. Estamos aqui falando um pouco sobre a disciplina de ligações e reações químicas da professora Julieta Rangel. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre ligações químicas. Ligações químicas. Há diferentes maneiras pelas quais os átomos podem se combinar, como, por exemplo, mediante o ganho ou a perda de elétrons, ou também pelo compartilhamento de elétron dos níveis de valência. A teoria do octeto. A teoria do octeto ela diz o seguinte: um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na sua camada de valência. Essa teoria ela é aplicada principalmente para os elementos representativos da família A, sendo que os elementos de transição da família B não seguem obrigatoriamente esses critérios. Essa regra é muito utilizada, apesar de algumas exceções, e ela se presta muito bem à relação, à introdução do conceito de ligações químicas e também por explicar a formação da maioria das substâncias encontradas na natureza. A ligação iônica. Como o próprio nome já diz, a ligação iônica ela ocorre entre os íons positivos, cátions, e os negativos, os ânions. É caracterizada pela existência da força de atração eletrostáticas entre os íons. A ligação iônica ela ocorre entre elementos que apresentam tendências opostas. Tipo, é necessário que um átomo participante da ligação ele possui tendência a perder, enquanto outro tem a tendência a ganhar. Na maioria das vezes, os átomos eles perdem elétron. Na maioria das vezes, os átomos que perdem o elétron são os metais da família 1A, 2A e 3A. E aqueles que, na maioria das vezes, recebem os elétrons são os átomos das famílias, os átomos de metais das famílias 5A, 6A e 7A. Temos, por exemplo, o hidrogênio, que é representado pela letra Z, igual a 1. Ele apresenta na sua primeira e única camada de valência um único elétron, atingindo a estabilidade nesse tipo de ligação. Ao receber mais um elétron, ele ganha sua estabilidade. A ligação iônica ela é a única que ocorre transferência definitiva de elétrons. Na tabela ao lado, temos as representações da ligação iônica entre os átomos A e B, onde nela diz o seguinte: o átomo A ele tem tendência a ceder elétrons, já o átomo B ele tem tendência em receber elétrons. O átomo A ele é classificado como metais, já o átomo B ele é classificado como ametais, semimetais e hidrogênio. E a interação entre esses átomos A e B ela ocorre entre cátions e ânions, ou melhor, é a atração eletrostática. Ligação covalente. Essa ligação ocorre quando átomos envolvidos tendem a receber elétron. Como é impossível que todos os átomos recebam elétrons sem ceder nenhum, eles compartilham seus elétrons, formando pares eletrônicos. Cada par eletrônico é constituído por um elétron de cada átomo e pertence simultaneamente aos dois átomos. Como não ocorre ganho nem perda de elétron, formam-se estruturas eletricamente neutras, de grandezas limitadas, denominada moléculas. Por esse motivo, essa ligação também é denominada de molecular. Nessa tabela que aparece aqui ao lado para vocês, vamos ter um esquema da ligação covalente, que pode ser representada pelos átomos A e B. A tendência do átomo A é de receber elétrons e do B também de receber elétrons. A classificação dos átomos A é hidrogênio, ametais e semimetais. E dos átomos B é hidrogênio, ametais e semimetais. Fórmulas químicas. A representação do número de tipo de átomos que formam a molécula é feita pela fórmula química. Existem diferentes tipos de fórmula: a molecular, a eletrônica e a estrutural plana. A molecular é a representação mais simples e indica apenas quantos átomos de cada elemento químico formam a molécula. Aqui no cantinho da tela temos o exemplo da água, H2O, e do gás carbônico, o CO2.
Essa é a fórmula molecular desses dois elementos. Vamos seguir com esses dois elementos para os exemplos das demais fórmulas também. A fórmula eletrônica, também conhecida como fórmula de linhas. Esse tipo de fórmula ele mostra, além dos elementos e do número de átomos envolvidos, os elétrons da camada de valência de cada átomo e a formação dos pares eletrônicos. É essa mesma que está aparecendo aqui no cantinho da tela para vocês. Essa é a fórmula eletrônica da água e do gás carbônico. Agora, a fórmula estrutural plana também ela mostra a ligação entre os elementos, sendo que cada par de elétron entre dois átomos representam por um traço. Seguimos os mesmos exemplos dos outros elementos aqui no cantinho com a água e o gás carbônico. Polaridade das ligações. A ligação iônicas, sabemos que nas ligações iônicas ocorrem transferências definitivas de elétrons, o que acarreta formações de íons positivos, cátions, e os íons negativos, os ânions, os quais originam os compostos iônicos. Como todos os íons apresentam excesso de cargas elétricas positivas ou negativas, eles sempre terão polos. Portanto, toda ligação iônica ela é polar. Já as ligações covalentes, elas apresentam-se de forma apolares e polares. Uma ligação covalente ela é apolar quando átomos de um mesmo elemento químico estão unidos. Já quando elementos diferentes, há diferença de eletronegatividade e a molécula é polar. Então eu continuo com vocês falando sobre a geometria molecular. Como vocês podem observar no slide, a geometria molecular ela explica como estão dispostos os átomos dentro da molécula. Eles tendem a ficar numa posição mais espaçada possível, assim consegue adquirir a estabilidade. Então nós vamos observar agora as principais geometrias moleculares. Observem a linear. Nós temos aí um exemplo para moléculas diatômicas com dois átomos. Nós temos a apolar e a polar. Apolar quando tem átomos diferentes. A apolar quando os átomos são iguais. Para moléculas triatômicas com 3 átomos, sem sobra de elétrons do elemento central, apolares, formam um ângulo de 180 graus. Observem a angular para moléculas triatômicas com sobra de elétrons. Nós temos apolares, formando um ângulo de 109 graus. A trigonal planar para moléculas tetratômicas, sem sobra de elétrons, apolares. Vamos observar a imagem da piramidal para moléculas tetratômicas com sobra de um par de elétrons, polares. E a tetraédrica para moléculas pentatômicas com átomo central, apolares. Bom, pessoal, vamos lá. Então, quando ocorre a transformação em uma substância que a constituição da matéria é alterada, dizemos então que ocorreu uma reação química. As reações químicas, elas podem ser reações de síntese, composição ou adição, reações de análise ou decomposição, reações simples de troca ou deslocamento, reações de dupla troca. E também ainda existem aquelas reações orgânicas que envolvem compostos de carbono. Aí temos reações de adição, que ocorrem em compostos insaturados. Também temos reações de substituição, que são aquelas onde a substituição de um átomo por outro ligante. E reações de eliminação, que são aquelas em que ocorre a saída de ligantes sem que sejam substituídas por outros. Olha que legal! E ainda existem também as reações de oxirredução e reações por molécula. Agora iremos ver o balanceamento de equações químicas. Eu vou fazer um rascunho, um modelo aqui no caderno, para vocês entenderem como funciona esse balanceamento de equações químicas. Então, em uma reação química,
os elementos e o número de átomos de cada elemento, eles são os mesmos antes e depois da equação balanceada. Então, durante a reação química, não ocorre destruição ou criação de novos átomos. O que muda é a forma com que os átomos estão organizados, podendo haver, então, uma transferência de elétrons de um átomo para outro. Por esse motivo, é sempre preciso verificar se as equações químicas elas estão balanceadas, porque podem ser que elas não estejam balanceadas. Então, para realizar esse balanceamento de uma equação, é necessário adicionar coeficientes. Os coeficientes, eles indicam a proporção entre os átomos e não altera os índices. E por isso, se não for dessa forma, poderia alterar a natureza química da substância. Agora eu vou fazer uma equação aqui e vocês vão acompanhar passo a passo de uma equação não balanceada e uma equação balanceada. Pessoal, vamos lá. Prestem bastante atenção aí. Tomara que vocês consigam entender direitinho aí, viu? Essa letrinha aqui significa o estado, né? Nesse caso aqui, o estado é gasoso, que é o hidrogênio. H2O. Bom, essa equação, ela não está balanceada. Então, por que ela não está balanceada? Porque ela tem 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Já no segundo membro, o hidrogênio também, ele apresenta 2 átomos e o oxigênio apresenta apenas 1. Então, essa equação ela não está balanceada, certo? Agora, vamos ver, deixa eu colocar aqui. Não balanceada. E vamos ver uma equação balanceada. Vamos lá. Mais o oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Aqui vai ficar 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Então, por que será que essa equação ela é uma equação balanceada? Como vocês podem observar aqui, são 4 átomos de hidrogênio no primeiro e no segundo membro da equação. Ó. E em relação ao oxigênio, no oxigênio são observados 2 átomos no primeiro e no segundo membro. Então, no primeiro membro e no segundo membro, certo? Então, essa é uma equação balanceada. Balanceada. Tomara que vocês tenham conseguido entender, certo? Até a próxima. Soy el fuego que